Olá, continuando os nossos vídeos de rinoplastia, hoje nós vamos falar sobre uma questão muito frequente que é, afinal, quando que o nariz fica definitivamente pronto? Se você se interessa por esse tipo de vídeo, por favor, se inscreva na nossa página. Se você gostar, dê um like, compartilhe os vídeos com seus amigos, para que possa crescer essa página cada vez mais e a gente possa continuar fazendo os vídeos. Bom, aí nós temos três questões diferentes quando a gente fala de quando o nariz está pronto. A primeira questão é com relação ao edema pós-cirúrgico. O edema pós-cirúrgico, ele aumenta nos 3 primeiros dias e depois ele vai regredindo lentamente, em geral, durante os primeiros 30 dias. A gente pode dizer que 95% do edema desaparece nos primeiros 30 dias. É lógico que existe uma variação individual, cada um é de um jeito, mas em média 30 dias é o suficiente para o edema desaparecer do nariz. Outros tipos de cirurgia plástica, como pálpebra, por exemplo, demoram um pouco mais. Orelha, por exemplo, demora um pouquinho mais também para diminuir o edema. A outra questão é a questão da cicatrização. A cicatrização ela é bem complexa no nariz porque você tem tecidos diferentes, com tempos de cicatrização diferentes, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem osso, você tem cartilagem, você tem gordura, às vezes você tem subcutâneo, pele, quer dizer, são tecidos diferentes com tempo de cicatrização diferente. Em geral, a gente fala que um nariz termina o processo de cicatrização depois de aproximadamente 6 meses. Por isso é que tem esse tempo que a gente fala que não pode fazer um retoque, embora o paciente às vezes ele fique ansioso para fazer um retoque antes disso, a gente fala que não, tem que esperar no mínimo 6 meses. Alguns médicos esperam até 1 ano, mas 6 meses já é um tempo relativamente seguro para você fazer um retoque, porque a cicatrização nesse período terminou. Agora, quando que o nariz está pronto? Quer dizer, quando que ele nunca mais vai se modificar? E a resposta é nunca. O nariz nunca para de se modificar. Vamos pensar numa pessoa que nunca fez uma rinoplastia. Vamos pensar, por exemplo, no Tom Cruise. Abram na internet, Google, e colocam Tom Cruise, Ases Indomáveis, aquele primeiro filme lá que ele fez, um dos primeiros filmes que ele fez, ele era bem novinho, e olhem como o Tom Cruise tinha um nariz bonitinho naquela época. E olhem agora nos últimos filmes, sei lá, Missão Impossível 3, 4, alguns desses últimos filmes que ele fez, como ele está com o nariz feio. Ele não sofreu nenhum acidente, ele não sofreu nenhuma intervenção cirúrgica e o nariz dele ficou feio. Hoje ele tem um nariz, ele é um cara bonito ainda, né, mulherada em cima e tal, mas ele tem um nariz feio hoje, que ele não tinha antes. Então, veja só, uma pessoa que não sofreu nenhum processo de intervenção no nariz, o nariz se modifica a ponto de bonito passar a ser feio, né? Imagine então o que acontece com uma pessoa que sofreu um processo de manipulação cirúrgica. Para nós cirurgiões é um pouco complicado você fazer ter um follow-up, ter um segmento de muito tempo, porque você perde. O paciente, que você faz uma rinoplastia, ela volta no primeiro retorno, depois ela volta no retorno por 1 mês, depois 3 meses, depois de 6 meses, depois, se o nariz estiver bom, ela desaparece. A menos que ela tenha algum problema, você vai encontrar com ela na rua, no supermercado, mas no consultório você acaba nem encontrando mais, porque o paciente acaba desaparecendo mesmo do segmento. Nenhum paciente fica 5, 10, 20 anos seguindo. Eu, por exemplo, tive a sorte de ter um segmento próximo que foi da minha esposa. E eu operei ela quando ela ainda não era minha esposa. E isso já faz 30 anos. E eu acho, sinceramente, que o nariz dela se modifica até hoje. Quando ela engorda, muda. Quando ela emagrece, muda. Quando ela toma sol, muda. Quer dizer, existe uma série de situações fotográficas. Quer dizer, quando você olhando para ela é um nariz, quando você fotografa é outro nariz completamente diferente. Principalmente quando tem flash. Então, existe uma modificação perene do nariz. Ele nunca se estabiliza. Eu até tenho a impressão de que o nariz operado ele é mais estável do que um nariz que não foi operado.
Você vê muitas pessoas que fizeram cirurgia, por exemplo, quando tinham 15, 20 anos, e que hoje são senhoras de 60, 70 anos, e que você acha meio feio o nariz, porque ela continua com aquele narizinho de menininha de 15, 18 anos, quer dizer, para uma senhora, a impressão que te tem é que o nariz não acompanhou o envelhecimento. Né? É uma impressão minha, mas existem colegas que já mencionaram isso também em conversas assim de fora do consultório, conversa botequim, a gente conversando, a gente percebe esse tipo de coisa. Então, na verdade, o nariz, ele sempre está se modificando, ele sempre está cedendo um pouco, ele cede um pouco e às vezes pela perda dos dentes e pela retração gengival, você tem a subida, na verdade, do segmento inferior do rosto, né? Então o nariz, você tem essa impressão que ele está sempre se modificando, mas ainda acho que o nariz que foi operado, ele fica mais estável, até pela própria fibrose que desenvolve na cirurgia, ele fica até mais estável do que um nariz de uma pessoa que nunca foi operada. É lógico que uma pessoa que faz uma cirurgia e sofre uma modificação nos primeiros 3, 4 meses é uma coisa decorrente da própria cirurgia. Mas com o tempo deve acontecer mesmo esse tipo de alteração.